Fala aí, devs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Dev+, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aos tópicos de base aí da linguagem Go, e a gente vai entender e aprender como que a gente usa e declara variáveis dentro do contexto da linguagem. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então é o seguinte, devs, continuando o que a gente iniciou ali no vídeo passado, a gente vai dar segmento aqui aos conceitos básicos da linguagem Go, só que a gente vai fazer um overview aqui rapidão sobre o que a gente viu ali, né, relacionado ao nosso primeiro assunto, né, que é o quê? A criação de uma estrutura básica na linguagem Go, e aí a gente sabe que para criar essa estrutura a gente precisa declarar um package ali, importar alguns recursos assim a gente precise, e declarar uma função inicial que vai executar ali o nosso package. No caso aqui a gente está fazendo isso com o package main, que são requeridos da linguagem para poder executar ali as nossas ações de entrada, né? Então vamos dizer que o main ali, dentro da linguagem Go, ele é como se fosse o nosso entry point ali, que assiste a primeira execução da nossa aplicação. Então, a partir dele, toda a aplicação vai evoluir, vai crescer no caso, né? Só que no tópico de hoje, a gente vai tratar sobre um tópico bem interessante, né? Relacionado a tipagens e variáveis. Tipagens porque a linguagem Go ela é uma linguagem fortemente tipada, então ela precisa desses recursos de tipo para poder armazenar, executar e fazer qualquer procedimento de manipulação relacionado aos valores que a gente está passando ali, e traz mais segurança no nosso desenvolvimento, né? A gente consegue aí ter certeza daquilo que a gente está fazendo sem aquele lance de tipagem dinâmica e fraca, não é? Onde a gente tem algo semelhante ali ao que a gente tem hoje no JavaScript, né? E o TypeScript acaba meio que por resolver essa dor dos desenvolvedores. Mas bom, já iniciando os nossos tópicos aqui, o que a gente pode abordar aqui de início? Relacionado a variáveis, a declaração de variáveis, a linguagem Go ela tem uma única maneira de fazer essas declarações. Única, porém, a gente tem algumas nuances aí, e a gente vai tratar disso na sequência. E o que eu uso para poder criar e declarar minhas variáveis ali na linguagem Go? É simples, eu só tenho a anotação da palavra var, né? A palavrinha-chave aqui, var. Eu só tenho isso para declarar? Sim. E aí a gente consegue, a nuance no qual eu falei, seria que a gente consegue absolver aí o comportamento de uma const ao mesmo tempo, né? Como se fosse uma variável constante, né? Fica assim meio paradoxal, mas é um conceito parecido com aquele de valores que a gente consegue modificar e valores que a gente não pode modificar. A linguagem Go ela também traz isso dentro do seu entendimento. No caso aqui, já puxando o gancho de tipos, para eu criar uma variável, eu posso criar aqui dessa maneira. E aí se eu passar aqui para ela, estou pegando ali o valor John, ela está dando erro aqui porque não foi utilizada, né? A gente declarou, mas não utilizou. Porém, se a gente vier aqui e remover o Hello World e passar para ele aqui o nosso name, e eu executar aqui esse cara, note que ele faz o output ali do John. Perfeito. Essa é uma maneira, da mesma forma como no TypeScript da vida, por exemplo, a gente consegue omitir o tipo aqui na criação da variável. E aí, implicitamente, ela vai entender que o valor que nós passamos para ela está designando o seu tipo. Então, por exemplo, se eu vier aqui e passar para name algo como um número, por exemplo, ele vai dar erro aqui, porque a tipagem não está correta. Então a gente não tem aqui o assinalável de uma string, de um number, né, para um valor que é do tipo string. Só que para fins didáticos aqui, eu vou usar a declaração explícita, né, no caso a annotation do tipo. E aí eu vou dizer que aqui a gente tem uma string. Bom, a gente já sabe a forma de declarar essa variável, a forma de utilizar e de tipar essa variável. Só que a gente vai ver aqui os outros tipos também. No caso, eu também posso usar aqui dentro da linguagem Go o tipo int. E aí o tipo int aqui, obviamente, ele vai trazer o nosso valor aqui para receber um inteiro. Mais uma vez ele está dando erro aqui porque a gente não está utilizando. Vou colocar aqui no nosso println para poder pegar ali o valor. E aí note que ele tem a informação aqui, né? Ele está atribuído para uma variável de 32 bits no seu tamanho, né? Ou seja, esse valor ele vai ocupar 32 bits da nossa memória. Só que se a gente fizer aqui uma investigação, a gente vê que eu tenho um valor para int32, né? Para 32 bits ali. E além dele a gente tem mais outros valores que tem essa mesma responsabilidade. Eu não vou entrar no mérito desses tipos agora, só que conforme a gente for avançando e for precisando utilizar esses tipos, eu vou explicitando e trazendo alguns pontos a mais ali para vocês entenderem. Então vamos seguir. Outra coisa que eu também consigo utilizar, um outro tipo que eu também consigo utilizar aqui, é o tipo float.
E aí note que a gente tem aqui o float 32 e o float 64. Nesse caso eu vou optar por usar aqui o float 64 por questão de conveniência. Mas basicamente a diferença de um para o outro é justamente a sua precisão e o intervalo em que ele consegue executar ali e armazenar esses valores dentro de um determinado escopo de memória, né? No caso aqui a gente tem valores floats para 32 bits e para 64 bits, que é o caso aqui que eu estou usando justamente por ter essa precisão maior. No caso aqui não tem como uma pessoa ter 5.80 de altura, então eu vou colocar aqui 1.80, fica mais real, né? E da mesma forma, a gente não está utilizando, eu vou colocar o height aqui dentro do nosso print. Bom, então a gente já viu tipo string, tipo int e tipo float. Só que eu também posso utilizar aqui valores booleanos. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o school, né? O cara legal, true, verdade. E aí como que a gente declara o booleano aqui? É só usar a tratativa bool. E aí da mesma forma, eu vou passar aqui o valor de school para o nosso print. E aí ele vai poder externalizar ali as nossas informações conforme a gente já tem aqui, né? Veja que ele tem John, que tem 25 anos, 1,80 m de altura e o cara é legal, né? Então essa é a forma inicial como a gente tem para declarar variáveis. Só que não fica só nisso, né? Não fica só nessa maneira. A gente pode brincar um pouquinho aqui com esses valores, né? Então o que a gente viu aqui a gente pode definir como forma explícita de declaração. Forma explícita de declaração de variáveis. E aí uma outra maneira foi o que a gente viu ali logo na sequência, que é a forma implícita de declaração. E aí ele vai pegar aqui no caso o name John. E aí eu não vou entrar nesse mérito agora, só que eu vou usar a maneira mais tradicional aqui para a gente declarar. Então eu vou colocar var name e vou colocar aqui Doe. Só que eu vou colocar aqui last name, por exemplo. Last name Doe. E aí eu vou criar aqui um outro print para a gente poder ficar manipulando e não trazer ali o repeteco, né? Last name aqui. E aí vou omitir esses outros aqui por enquanto. Beleza. E aí se a gente puxar aqui novamente, a gente vai ver que ele externalizou ali o John Doe, né? Que é o nosso querido fulano de tal. Bom, a gente tem aqui a maneira explícita de declaração de tipos e a maneira implícita, onde essa declaração subtende-se o valor do seu tipo pelo... Aliás, subtende-se o seu tipo pelo valor no qual a variável vem sendo atribuída aí. Uma outra forma de declarar essas variáveis é utilizando os shorthands, que foi algo que a gente viu aqui meio que na sugestão do Copilot, né? E aí eu posso vir aqui e declarar forma de utilização por shorthands. E aí, o que são os shorthands? Como a gente viu aqui, eu declarei o name para sendo o John, só que ele está dando erro porque a gente já tem uma variável com esse nome aqui em cima. Então eu vou colocar aqui other name, só para vocês entenderem aqui o que é. Other name, eu vou botar Jane. Ele colocou aqui para mim já. E aí se eu vier aqui pegar o print dessa variável, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai externalizar ali o Doe e a Jane aqui no nosso output. Eu vou diminuir um pouquinho isso aqui, não tem necessidade do terminal estar tão grande assim. Vai consumir alguns espaços nossos. Bom, então, acerca de tipos, a gente sabe que são esses tipos básicos que a gente pode trabalhar. Essas maneiras que a gente tem de declarar variáveis aqui, né? A gente pode declarar isso. Esse comportamento aqui do other name, usando o shorthand, é algo bem parecido com o que a gente tem com as const, na verdade, né? Porque a gente pode declarar valores para ele aqui, esses valores podem sofrer alteração. Então, por exemplo, se eu colocar aqui other name e passar o Mary, ele vai aceitar de boa. Só que eu não consigo tratar aqui outros valores de outros tipos, justamente porque implicitamente ele inferiu um tipo ali para mim. Então, essa abordagem, vou deixar comentado aqui para a linguagem não ficar reclamando, e vou dizer aqui que essa abordagem, meu Deus, abordagem não é permitida, pois foi declarado valor string. Tá, beleza. A gente vai ficar com a sugestão aqui do Copilot, que foi bem eficiente aqui no que ele quis dizer. Bom, seguindo aqui, a gente tem algumas outras maneiras de brincar com declaração de variáveis. E aí o que eu vou fazer? Para não ficar essa poluição aqui, eu vou criar uma nova função aqui. Um ponto importante de se falar é que a linguagem Go ela trabalha com o conceito de funcional. Então,
majoritariamente a gente vai utilizar conceitos aqui de programação funcional, porém a gente consegue ter traços da orientação objeto sem a necessidade de utilizar classes, porque a linguagem Go não possui a declaração de classes. Porém, existem algumas estruturas que nos permitem fazer isso e a gente vai ver mais na frente também. Então, de início eu vou criar aqui other ways to declare variables, other way to declare variables, e vou chamar essa função aqui em cima. No caso aqui eu vou fazer o seguinte, eu não vou comentar isso aqui, vou deixar aqui embaixo mesmo, other ways to declare variables. Então eu posso chamar dentro da função main a outra função que vai ser declarada. E aí, para vocês verem como isso aqui funciona, eu vou usar o fmt com o print newline e vou passar aqui essa frase e a gente vai executar aqui no nosso terminal. E aí note que ele trouxe ali o log da nossa nova função. Tá, mas vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês aqui? A gente tem algumas maneiras de utilizar e declarar variáveis de forma múltipla. Então, com apenas uma chamada, na verdade, eu posso declarar várias variáveis ali. Então, de uma maneira parecida com o que a gente tem no JavaScript, onde a gente coloca let, name, email, age ali, no caso, eu posso usar essa mesma notação para o var. Só que aqui no final eu tenho que declarar a tipagem desses caras, né? John, e aí eu posso dizer aqui que eu vou passar aqui, vamos lá, nmail.com e vou colocar aqui a idade como string 25, né? Como ele sugeriu ali já. Beleza. E aí note que ele está dando erro aqui justamente porque a gente não está usando esses valores. Então se eu vier aqui substituir esse carinha, na verdade eu vou colocar só a vírgula aqui, name, email e age, para ele não ficar visualmente ali bagunçado em comparação dos logs que a gente tem lá em cima. Então note que está aqui os valores que a gente passou. Eu posso fazer o seguinte, por exemplo, var name2, aí eu vou colocar email 2, só que aqui na frente eu vou colocar um age, e aí eu vou dizer que age é do tipo number, meu Deus, eu tô com JavaScript na cabeça, do tipo init, nossa senhora, vou colocá-lo ali do tipo int, e depois vou dizer que eles são utilizados como tipo string, e aí eu passo isso aqui para ele. Isso tá correto? Não tá. Vou colocar aqui nmail2.com, só para diferir aqui. Isso tá correto? Não tá. Por quê? Porque ele vai pedir para que a gente utilize essa normativa aqui separado. Então, por exemplo, eu teria que criar aqui um var age, passando aqui a idade que a gente quer, e omitir ela dessa declaração global, dessa declaração múltipla, na verdade. Por que isso acontece? Vou tirar aqui o nosso tipo para ele não dar erro ali. Por que isso acontece? Isso porque na declaração múltipla eu preciso englobar valores do mesmo tipo. Eu não posso quebrar ali para valores de outro tipo. No caso está dando erro porque a gente já tem ali. Age 2, vamos lá. Eu não posso quebrar para valores de outras tipagens. Caso eu queira fazer isso, eu preciso declarar isso fora. Nesse tipo de declaração. Porém, existe um outro tipo de declaração, que a gente chama de declaração global, onde a gente pode utilizar essa abordagem. E a gente vai ver isso aqui na sequência, tá? Bom, visto aqui, a gente vai chamar aqui novamente o nosso print, o nosso format ali. Vou passar aqui as declarações que ele pegou e vou fazer aqui o run do nosso arquivo novamente, e vocês veem as duas variáveis sendo declaradas. Como foi declarado tudo com o mesmo nome, acaba que fica bem parecido. Deixa eu mudar aqui. Prontinho. Do nmail2 e a idade de 25 ali, que a gente havia declarado. Então eu posso dizer aqui que essa forma é a declaração múltipla de variáveis. Beleza, bem bacana, tranquilo demais. E aí a gente vai para o terceiro caso, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês também, que é a declaração de variáveis de forma global. E aí para isso eu posso vir aqui, então relacionado a escopo, um outro ponto interessante aqui, que não é o tópico desse vídeo, mas a gente pode tratar aqui rapidinho. O escopo da linguagem é semelhante ao escopo do que a gente tem ali para quem vem do JavaScript, né? Principalmente utilizando ali as let, onde a gente consegue declarar variáveis em escopo global e utilizá-las em escopo local.
No caso, escopo local aqui, a gente está se referindo ao que está dentro de cada bloco de execução aqui. E aí a gente consegue fazer essa manipulação. Só que na linguagem Go, como que a gente utiliza, como que a gente cria essas variáveis de forma global? Eu tenho a tradicional maneira de usar aqui o Global Variables, e aí eu posso criar quantas variáveis aqui eu quiser. Né? Other Global Variables, deixa eu ver se ele completa aqui para mim. Mas eu também tenho uma outra forma de declarar essas variáveis, que é usando o var e passando o escopo aqui, como se eu estivesse chamando uma função de fato. E aí eu vou quebrar aqui, porque eu posso declarar variáveis global aqui dentro. Então eu posso colocar global 1 e dizer que ela tem esse valor por padrão. E aí aqui dentro eu posso fazer a manipulação dessa variável. Então global 1 eu posso dizer que ela vai receber aqui um update, né? E aí eu vou passar aqui dentro do nosso global 1, dentro do nosso println, e vou puxar aqui mais uma vez. Dar um clear aqui para limpar o terminal e rodar aqui. E vocês vão ver que aqui dentro do nosso primeiro println, ele recebeu aqui o global 1 update. Então eu estou alterando o valor, né? Declarando o valor aqui fora e alterando esse valor aqui dentro da nossa função, fazendo essa manipulação. Só que que ela permite? Ela permite que eu declare variáveis aqui de forma implícita, com um tipo implícito, né? E ela permite que eu declare esse carinha de forma explícita também. Eu posso botar aqui global 2. E além disso, diferentemente do que a gente viu aqui embaixo, onde a gente não pode declarar variáveis múltiplas passando para ela alguma solicitação de valor com tipo diferente, nas variáveis globais eu já posso. Então, eu posso colocar aqui um booleano. Eu posso colocar aqui também, colocar aqui o global 4 como sendo um int, e aí eu vou colocar aqui um int 64, na verdade, para passar aqui um valor de um intervalo maior, e poder visualizar essas variáveis aqui. Aí eu vou criar outra função, vou chamar essa função de global variables, e aí a gente vai usar ali o que a gente já tem dentro da declaração de cada variável, né? Então, só para simplificar aqui a nossa vida, eu vou pegar esse carinha e vou trazer tudo para dentro de um único log, para não ficar visualmente ali estressante para a gente ver, né? Já que ele está dando print aqui em tudo. Eu vou tirar daqui, trazer para cá e vou remover esses outros aqui. Beleza. Note que se eu não declarar essa função lá no escopo onde eu quero, lá dentro do main ou dentro desse outro escopo aqui, ela vai ficar no limbo, né? Ela vai ficar ali para sempre, não vai ser executada. E aí eu vou declarar ela aqui dentro da nossa função main. E aí se eu trazer aqui novamente, a gente vai ver que ele fez ali o output das nossas variáveis, conforme a gente declarou. Bom, muita informação, apesar de ser um tópico simples, que é simplesmente falar sobre tipagens e variáveis, mas a gente viu bastante coisa aqui. Então a gente pode dizer que a gente viu hoje sobre declaração de variáveis global, que é no escopo aqui geral do nosso arquivo. A gente viu ali a declaração de variáveis com a tipagem explícita e com a tipagem implícita. A gente viu a mesma declaração implícita, só que usando o shorthand. No caso, essa é a estratégia que ele utiliza, né? E acredite, isso aqui é largamente utilizado. Então, no decorrer das aulas aqui, conforme a gente for evoluindo, a gente vai ver muito disso daqui, né? A gente viu que a gente não pode reatribuir valores em shorthand, né? E nem variáveis, uma vez elas têm ali o seu tipo externalizado tipado, né? Declarado, na verdade. A gente viu aqui como que a gente usa a variável global, né? Utilizando a variável global 1. A gente pegou aqui os prints das nossas declarações que a gente fez aqui em cima. A gente utilizou, a gente declarou, na verdade, né, as variáveis aqui para as nossas funções Other Ways to Declare Variables e Global Variables, e aí a gente está usando elas aqui dentro da nossa função. Então a gente já viu implicitamente aqui um outro conceito, que é como utilizar uma função declarada, né? E aí dentro de cada função a gente viu a declaração de variáveis múltiplas e a declaração dos prints, na verdade, né, a utilização dos prints ali para as variáveis global. E acredito que é isso, pessoal, né? A gente conseguiu abordar bastante coisa aqui em apenas um vídeo, né? Espero que o vídeo não tenha ficado aqui tão longo, mas é isso. A gente vai avançando para os próximos tópicos aí. Muito obrigado, esse é o conteúdo, espero que vocês tenham gostado aí, espero que esse conteúdo realmente agregue bastante valor se você está procurando aprender Golang aqui. E vamos que vamos, e até a próxima.